pessoal, então estamos aqui para mais uma aula. Hoje a gente vai para a nossa aula 3 de biossegurança e a gente vai falar hoje sobre a biossegurança nos sistemas de saúde, ou seja, dentro do estabelecimento de saúde. Então, o que a gente tem que entender? Que todo profissional que está dentro do ambiente de saúde, ele vai ter risco ali com substâncias químicas, vai ter a questão do material biológico, com radiação, vai ter um perigo com perfil cortantes e ainda vai ter lá a questão física com autoclaves, com ultrassom e principalmente a radiação. Então, a gente tem que ter um passo a passo que todo profissional da saúde deve seguir. O que são esses passo a passo? O que são essas coisas que a gente deve realizar? Então, a primeira coisa é que o profissional nunca pode perder a atenção. Então, ele tem que estar sempre atento, ele não pode fazer nenhum tipo de droga que vai afetar o raciocínio. Não pensem apenas em drogas ilícitas, pensem também na questão de medicamentos que podem, por exemplo, deixar a pessoa mais sonolenta, deixar a pessoa mais confusa. Sempre todo profissional deve conhecer a recomendação da biossegurança para o seu setor, ou seja, o que ele tem que fazer para se proteger. A tranquilidade e a pressa são duas coisas que não devem estar conjuntas. Então, a pessoa tem que estar tranquila e não deve ter pressa para todos os procedimentos. A gente tem sempre que se proteger de todos os tipos de acidentes, ou seja, utilizar os EPIs, o jaleco, o avental, o óculo, protetor facial, tudo aquilo que for necessário para justamente evitar um acidente. Principalmente, o profissional tem que ter consciência que a sua roupa de trabalho não é roupa de sair. O cabelo tem que estar amarrado e quando chega em casa, aí o profissional tira toda a sua vestimenta, tira os seus acessórios que foram utilizados no hospital e daí entra vai direto para o banheiro e faz a sua higiene, toma seu banho justamente para eliminar todo tipo de risco. Para a gente entender os riscos, a gente separa em algumas áreas. Áreas críticas, semicríticas e não críticas. As áreas críticas são aquelas que a gente tem o risco ali presente de uma forma muito exaltada. Pode ser porque eu tenho um procedimento invasivo que está sendo realizado, pode ser que eu tenho pacientes que estão mais suscetíveis a infecções e ainda outros fatores. Então, os exemplos que a gente tem é justamente o centro cirúrgico, obstétrico, por ser um local de procedimento invasivo, o berçário, porque são pacientes mais suscetíveis, a UTI também, a hemodiálise, laboratório, central de materiais, por ter uma condição ali de materiais contaminados, banco de sangue e área suja também pelo mesmo motivo da central de materiais. A área semicrítica é aquela que possui um risco de infecção menor, mas que ela é ocupada por pacientes, mas que não estão em cuidados intensivos ou de isolamento. Então, são as enfermarias, os apartamentos e também os ambulatórios. Área não crítica são todas aquelas que os pacientes não têm contato direto, ou seja, que eles não ficam estabelecidos naquele local, eles apenas passam, por exemplo, os escritórios, o almoxarifado, radiologia e também os consultórios. Para cada tipo de área crítica, cada tipo de nível de área, a gente vai ter um tipo de desinfecção, de limpeza terminal e concorrente. Então, o que é primeiro uma limpeza concorrente? É aquela que deve ser realizada todos os dias, que deve ter ali a manutenção, que deve ter a reposição do que é utilizado todos os dias e principalmente a coleta dos resíduos que foram gerados naquele local. Por exemplo, como que vai acontecer essa limpeza concorrente? Ela tem que ser a limpeza molhada nos banheiros, a limpeza dos pisos, todas as superfícies horizontais e mobiliários e principalmente aquelas que proporcionam um ambiente limpo e agradável. Como que deve ser essa frequência? A área crítica deve ser limpada uma vez, todas as áreas devem ser limpadas uma vez por dia nessa questão de limpeza concorrente e sempre que necessário. A área externa é a única que tem uma classificação de frequência diferente, é que ela vai ser realizada 2 vezes por semana. Como que é esse método? Tem que realmente utilizar a água e sempre quando for separar de um ambiente para outro, deve trocar as soluções dos baldes. Os baldes devem ser utilizados um de água e outro com detergente e o banheiro sempre tem que ser lavado.
Sempre inicia-se do mais limpo para o mais sujo, para não contaminar onde está mais limpo. Tem que ser feito sempre de um movimento único, então não pode fazer movimento de vai e vem. E sempre do mais distante, do mais próximo ou do fundo para a porta. A terminal é justamente aquela questão de limpeza para reduzir totalmente a questão de sujidade e da população microbiana, reduzindo a questão ali da contaminação do ambiente. Então, deve ser realizada periodicamente. Normalmente se faz a terminal assim que um paciente tem alta, é feito naquele local onde que ele ficou internado, mas a gente tem que pensar na terminal também como todo o ambiente. Então, vai ser limpado tudo, todas as superfícies, todos os mobiliários, tanto horizontais quanto verticais, isso inclui as paredes, tanto críticas, semicríticas ou não críticas, e também as áreas comuns, isso inclui os corredores, e deve ser realizado sempre, por exemplo, dentro de um centro cirúrgico ao final de cada procedimento envolvendo os pacientes. Então, o que deve ser feito? Se eu não fizer, além de eu fazer sempre que necessário, ou seja, sempre que depois de um procedimento com o paciente, ou até mesmo depois da alta do paciente, a gente tem uma frequência ali necessária. Por exemplo, as áreas críticas a gente vai fazer de forma semanal, semicrítica quinzenal, e não crítica e áreas comuns mensal. E a área externa também vai ser semanal, e lembrando todos sempre que necessário também vai acontecer. Como que vai feito esse tipo de limpeza? Vai reunir todo o material necessário lá no carrinho de limpeza, vai colocar o carrinho de limpeza lá do fora do ambiente para indicar que vai ser feito ali, vai utilizar os EPIs e vai realizar sempre a desinfecção e a lavagem de tudo. Sempre quando vai fazer uma etapa ou outra, deve ser trocadas as luvas. Deve recolher os lixos, deve limpar todos os mobiliários, enxaguar sempre que necessário e sempre, mesmo tendo lavado certo, fazer a fricção com álcool 70. Então, banheiro, como que eu tenho que fazer a limpeza do banheiro? Inicia-se pela pia, o vaso sanitário e por último o piso e os ralos, pensando de forma de contaminação, que vai do menos contaminado para o mais contaminado. Então a gente sempre organiza o ambiente, deixa sempre o mais higienizado possível, porque justamente a questão de limpeza vai ser o que vai trazer uma melhor entendimento para o paciente e também para os profissionais. Repor sempre os sacos de lixo, manter ali o ambiente organizado e por fim sempre lavar as mãos, porque a lavagem das mãos é o mais importante. Sobre os princípios ativos, o que a gente vai utilizar? A gente tem alguns tipos de princípios que são utilizados, que devem ser observados, principalmente para a questão de como vai ter a limpeza do ambiente. Então a gente tem essa lista que vocês estão vendo de desinfetantes que podem ser utilizados dentro dos hospitais, que devem ser diferentes daquele utilizado dentro da nossa casa, pensando que ele tem que ser potente para matar todos os micro-organismos. O principal é o glutaraldeído, que ele isso justamente ele tem uma força bactericida muito forte, então ele mata tanto vírus, bactérias, esporos, fungos, e também pode ser utilizada para limpeza, para esterilização química dos artigos. Ela pode justamente matar tudo isso, porque ele acaba parando ali a síntese de proteína, então ele não faz faz justamente que o DNA se quebre daquele micro-organismo, e nos esporos ele acaba enrijecendo a parede celular, então ele não deixa passar nada ali para aquela membrana. A ação dele, ou seja, a potência dele, vai depender do tempo e da condição do artigo. Então ele tem que estar sempre limpo e seco para gerar justamente a limpeza. É indicado que a gente utilize isso sempre de uma solução de 2%, ou seja, a cada 10 litros de água a gente ter 2 desse aldeído. Deixar ali por 30 minutos e ele, para esterilizar de forma concreta, que não deixe nenhum tipo de micro-organismo ali presente, ele tem que passar das 10 horas. Então, ele vai sofrer alterações dependendo da temperatura. Então, deve ser sempre trocado conforme as orientações do fabricante.
a gente sempre fala sobre as recomendações, então a gente tem que utilizar, por exemplo, não somente como ele é um produto tóxico, se eu tiver qualquer outro tipo de método de esterilização presente dentro do hospital, deve ser utilizado, porque ele pode justamente causar um dano. Então, ele tem uma validade depois de aberto entre 14 e 21 dias, dependendo do fabricante, e sempre que for realizar a esterilização, a gente tem que fazer justamente a limpeza, a secagem antes da imersão, para que não acabar afetando o desenvolvimento deste químico. E sempre deve ser desprezada toda solução contaminada. Certo, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Muito obrigada.